Olá, exploradores do mistério e da sabedoria ancestral. Bem-vindos ao nosso santuário de conhecimento, onde o véu entre o visível e o invisível se torna mais tênue, revelando as tapeçarias ricas das tradições que moldam a nossa existência. A 13 de outubro. Uma data que ressoa com uma força quase palpável, um eco de algo grandioso, um momento em que os céus se abriram e o mundo testemunhou o impossível. Preparem-se, pois hoje mergulharemos nas profundezas de um dia que não é apenas mais um no calendário, mas um marco onde a fé, o misticismo e o destino se entrelaçam de forma indissolúvel. Um dia que nos lembra que, por vezes, a realidade é muito mais estranha e divina do que a nossa lógica ousa conceber. Não é apenas um dia de recordação, é um dia de aviso, de esperança e, para muitos, de profunda revelação. Este é o 13 de outubro, conhecido em Portugal e no mundo católico como o dia da última aparição de Nossa Senhora de Fátima. Mas os seus nomes e significados ecoam muito para além do panteão cristão. É um dia em que a natureza começa a sentir o peso do outono. As folhas caem em um tapete dourado, e as noites se tornam mais longas e profundas. Para os povos antigos, era um tempo de balanço da colheita, de preparação para o inverno, de rituais de proteção e de honra aos ancestrais. A conexão com os ciclos naturais é inegável, e a energia deste dia, mesmo antes das visões de Fátima, já carregava um peso místico de transição e de confrontação com o desconhecido. No coração do 13 de outubro, para Portugal e para o mundo católico, pulsa a memória de um evento extraordinário, a última das aparições de Nossa Senhora em Fátima, que culminou no que ficou conhecido como o Milagre do Sol. É um dia de peregrinação e de fervorosa devoção, onde milhões de almas buscam consolo, cura e orientação. Os fiéis acorrem a Fátima com promessas nos lábios e esperança nos corações, pedindo pela saúde de entes queridos, pela prosperidade dos campos, pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. Muitos buscam respostas para dilemas pessoais, a graça de um matrimônio abençoado, ou a solução para problemas financeiros que os atormentam. É um dia em que o véu entre o terreno e o divino parece mais fino, permitindo que as preces subam aos céus com uma clareza renovada. E embora Fátima seja um bastião da fé católica, a própria ideia de uma manifestação divina em um local isolado, no meio da natureza, ressoa com ecos de tempos mais antigos, quando bosques sagrados e fontes misteriosas eram pontos de encontro entre o homem e o sagrado, independentemente do nome que se desse à divindade. Para entender a magnitude do 13 de outubro, precisamos regressar no tempo, a um período de grande turbulência mundial, em plena Primeira Guerra Mundial. Em 1917, na pequena cova da Iria, em Fátima, Portugal, 3 crianças pastoras, Lúcia dos Santos, Francisco Marto e Jacinta Marto, testemunharam uma série de aparições de uma senhora mais brilhante que o sol. A primeira ocorreu a 13 de maio, e a senhora prometeu regressar no dia 13 de cada mês, durante 6 meses, culminando em outubro. Estas aparições eram acompanhadas de mensagens urgentes: oração, penitência, o fim da guerra e a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Os videntes eram simples, iletrados, mas a sua convicção era inabalável, mesmo perante o escárnio e a incredulidade dos adultos, e até mesmo perante a prisão e as ameaças das autoridades que viam nas suas histórias uma superstição perigosa ou uma conspiração contra o regime laico. Mas as crianças mantiveram-se firmes, e a sua fé, pura e inabalável, começou a atrair multidões cada vez maiores a cada dia 13, ansiosas por testemunhar aquilo que as crianças prometiam ser um milagre no último encontro. A história destas 3 crianças é um conto de coragem, fé e sacrifício. Lúcia, a mais velha, era a porta-voz principal, encarregada de transmitir as mensagens da Senhora. Francisco, o contemplativo, preferia consolar Jesus pelos pecados do mundo.
Jacinta, a mais nova e talvez a mais fervorosa, era movida por uma profunda compaixão pelos pecadores e pelo sofrimento que via à sua volta. As suas vidas foram marcadas por privações e sacrifícios, oferecidos pela conversão dos pecadores e pela paz. Receberam da Senhora visões do inferno, um apelo à oração do Rosário, e foram-lhes revelados os famosos 3 segredos de Fátima, profecias que se desdobrariam ao longo do século XX e além. Finalmente, a 13 de outubro de 1917, cerca de 70.000 pessoas, crentes, céticos, jornalistas, convergiram para a cova da Iria, apesar da chuva torrencial. O ambiente era de uma expectativa febril e, para muitos, de uma incredulidade cínica. As crianças, ajoelhadas, conversavam com a Senhora pela última vez, enquanto a multidão as observava. Lúcia, seguindo as instruções da Virgem, gritou para a multidão olhar para o sol. De repente, a chuva parou, as nuvens dispersaram-se, e o sol, que até então estava escondido, apareceu no céu como um disco opaco que começou a dançar, a girar sobre si mesmo, projetando luzes coloridas e descendo e subindo no firmamento. Testemunhas descreveram que o sol parecia cair sobre a terra, causando pânico e temor. As roupas molhadas dos presentes secaram instantaneamente, um fenômeno inexplicável. O evento durou cerca de 10 minutos e foi testemunhado por pessoas a dezenas de quilômetros de distância. Foi um acontecimento que desafiou as leis da física e marcou a história, confirmando aos olhos de muitos a veracidade das aparições e a intervenção divina naquele lugar humilde. Este foi o milagre do sol, um testemunho que se mantém vivo e que continua a atrair milhões de peregrinos a Fátima todos os anos, na busca de fé e de respostas. E agora, vamos aos sinais da fortuna, as mensagens que o universo nos envia neste dia tão particular. As antigas vozes da terra, previsões e presságios de 13 de outubro. Neste dia de outono, as energias são propícias para interpretar os sinais do mundo à nossa volta. Os nossos antepassados observavam a natureza para decifrar os desígnios do futuro, e em 13 de outubro, alguns desses presságios ganham especial relevância. Se o sol de outubro brilhar forte após a chuva da manhã, promete um inverno suave e uma primavera abundante. Acredita-se que a energia do sol que se revela após a purificação da água carrega a promessa de tempos mais amenos e de renovação. O voo das cegonhas. Se as cegonhas estiverem a voar em grandes bandos, em direção ao sul, com pressa invulgar, o inverno será rigoroso e chegará mais cedo. O seu instinto migratório é um barômetro natural, e a sua urgência indica a iminência do frio. Por outro lado, se ainda houver cegonhas a demorar a partir, ou a voar de forma mais errática, o inverno pode tardar e ser mais ameno. Abundância de bolotas nos carvalhos. Sinal de um inverno com muita neve e frio intenso. A natureza prevê as suas necessidades. Os carvalhos produzem mais alimento para os animais que precisarão de sustento extra em tempos difíceis. O som do vento. Se o vento assobiar forte e prolongado, vindo do oeste, espere uma mudança brusca no tempo e tempestades nos próximos dias. O vento do oeste, para os antigos, muitas vezes trazia consigo a energia das grandes mudanças e dos elementos descontrolados. Teias de aranha abundantes e bem construídas. Presságio de bom tempo prolongado. As aranhas, tecelãs do destino, criam as suas casas com mais esmero, quando os elementos lhes são favoráveis, anunciando estabilidade. Encontrar uma moeda antiga no caminho. É um sinal de boa sorte financeira inesperada, vinda de um lugar ou situação que já considerava perdido ou esquecido. Guarde-a consigo, pois atrai riqueza e oportunidades, mas nunca a gaste. É um amuleto. O canto de um rouxinol fora de época. Em outubro, um rouxinol a cantar pode ser um presságio de um acontecimento alegre e inesperado na família,
como um nascimento ou um casamento, que trará nova vida e melodia aos seus dias. A melodia fora de tempo é um sinal de que a ordem natural será enriquecida por algo extraordinário. Um pássaro que entra em casa. Atenção! Se um pássaro, especialmente um preto, entrar em sua casa neste dia, é um aviso para ter cautela com decisões importantes nos próximos dias, especialmente as financeiras. Pode ser um alerta para perdas ou enganos. Tente gentilmente conduzi-lo para fora, mas nunca o fira, para não atrair infortúnio. O submundo dos sonhos. Em 13 de outubro, mensagens da noite. Os sonhos na noite de 13 para 14 de outubro são frequentemente considerados portais para mensagens importantes, dadas à intensa energia espiritual do dia. Preste atenção aos detalhes. Sonhar com água corrente, límpida, um sinal de purificação, cura e renovação espiritual. Se estiver a passar por um período difícil, é um presságio de que as suas preocupações serão lavadas e a clareza surgirá. Se a água for turva ou estagnada, indica emoções reprimidas ou problemas de saúde a necessitar de atenção. Sonhar com uma luz forte ou com o sol. Direta referência ao milagre do sol. Este é um sonho de grande proteção e bênção. Indica que as suas preces foram ouvidas e que uma força superior o guia. Pode significar uma iluminação ou uma solução inesperada para um problema antigo. Se a luz for ofuscante e causar medo, pode ser um aviso para não ser excessivamente orgulhoso ou vaidoso. Sonhar com crianças, especialmente 3. Um símbolo de inocência, verdade e revelação. Se as crianças estiverem a brincar, é um bom presságio para a família e para a concessão. Se estiverem a chorar ou parecerem tristes, pode ser um sinal de que precisa prestar mais atenção às suas responsabilidades ou que há uma verdade dolorosa que precisa ser confrontada. Sonhar com flores de outono, crisântemos, margaridas. Representam a beleza que floresce no fim de um ciclo, a resiliência e a memória. Pode indicar a necessidade de honrar os seus antepassados ou de aceitar o fim de uma fase para iniciar uma nova. Sonhar com uma figura religiosa ou um anjo. É um sonho de orientação e conforto. A mensagem que sentir ou ouvir no sonho é de extrema importância. Pode ser um chamado à fé, um aviso ou uma confirmação de que está no caminho certo. Preste atenção a qualquer palavra ou símbolo. Os nascidos, sob a aura de Fátima, caráter e destino em 13 de outubro. Aqueles que nascem neste dia especial carregam consigo uma aura única, uma ponte entre o terreno e o celestial. São indivíduos frequentemente marcados por uma profunda intuição e sensibilidade, dotados de uma capacidade inata para perceber as subtilezas do mundo à sua volta. São, por natureza, buscadores da verdade, com uma curiosidade insaciável sobre os mistérios da vida e o propósito da existência. A sua fé, seja ela religiosa ou em um ideal, é inabalável e serve como um pilar fundamental em suas vidas. Possuem uma resiliência notável, capazes de superar grandes desafios com uma força interior que surpreende a muitos. Acredita-se que têm uma missão ou um propósito mais elevado a cumprir, muitas vezes ligado a ajudar os outros, a trazer luz a situações sombrias ou a inspirar a esperança. Podem ser vistos como faróis em suas comunidades, com uma capacidade natural de liderança espiritual ou moral. Contudo, essa sensibilidade pode torná-los vulneráveis ao sofrimento alheio, e é crucial que aprendam a proteger a sua própria energia e a encontrar o equilíbrio entre a sua compaixão e a sua própria paz interior. São almas antigas, com uma sabedoria que transcende a sua idade, e muitas vezes encontram-se em carreiras que envolvem aconselhamento, ensino, cura ou artes, onde podem expressar a sua profunda compreensão da condição humana. Irmãos de alma no 13 de outubro, os nossos queridos aniversariantes. Neste dia abençoado,
Celebramos os que partilham a sua jornada. Entre os nomes que tradicionalmente comemoram o seu onomástico em 13 de outubro, destacam-se Eduardo, Geraldo, Teófilo, Fausto, Honorina e Carina. Tomemos como exemplo o nome Eduardo. Os nascidos sob este nome, especialmente neste dia, são frequentemente dotados de uma dignidade inata e um forte sentido de justiça. São leais, protetores e possuem uma mente perspicaz. A sua determinação é notável e raramente desistem dos seus objetivos. Podem ser reservados, mas quando se abrem, revelam uma alma profunda e compassiva. Muitas vezes, são vistos como figuras de confiança e estabilidade, com uma capacidade natural para liderar e inspirar aqueles que os rodeiam. São os guardiões do seu círculo, zelando pelo bem-estar de todos com um coração generoso e uma mente clara. As tradições de 13 de outubro. O que fazer para acolher a bênção? Neste dia de profunda reverência, as ações que tomamos podem abrir portas para a graça e a proteção. Há rituais e costumes que foram passados de geração em geração, enraizados na fé e na sabedoria popular. 1. A peregrinação interior e a promessa cumprida. Embora nem todos possam viajar fisicamente a Fátima, o espírito da peregrinação pode ser vivido onde quer que esteja. Objetivo: honrar as aparições, agradecer as graças recebidas e pedir proteção. O que precisa? Uma vela branca, um espaço tranquilo, o terço, rosário e um coração aberto. Como e quando? Ao nascer do sol ou ao pôr do sol, encontre um local calmo. Acenda a vela branca, símbolo da pureza e da luz divina. Reze o terço, meditando nos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Durante as orações, faça as suas promessas ou renovações de fé, pedindo por intercessão de Nossa Senhora. Se tiver uma promessa a cumprir, como dar algo a quem precisa ou praticar uma penitência, faça-o neste dia com sinceridade. Imagine-se em Fátima, parte da multidão. O que fazer depois? Deixe a vela queimar até ao fim se for seguro. As cinzas podem ser guardadas como um amuleto. Sinta a paz e a renovação interior. Assegure-se de que a sua promessa será cumprida ao longo dos dias seguintes, para que a bênção não se dissipe. 2. O ritual da água bendita e da pureza. A água tem sido, desde tempos imemoriais, um símbolo de purificação e vida. Neste dia, ela ganha um poder especial. Objetivo: purificar o lar, abençoar a família e afastar as energias negativas. O que precisa? Um recipiente com água limpa, de preferência de uma fonte natural ou de chuva, se for possível, um raminho de alecrim ou arruda, e se tiver, um pouco de água benta da igreja. Como e quando? Na manhã de 13 de outubro, após a sua oração matinal. Adicione a água benta à água limpa, se tiver. Mergulhe o raminho de alecrim ou arruda na água. Enquanto o faz, reze. Pela água que purifica e o manto de Maria que protege, afasto todo o mal deste lar e abençoo quem nele habita. Que a luz de Fátima nos guie e guarde. Ande pela casa, aspergindo suavemente a água pelos cantos de cada divisão, focando-se nas entradas e janelas. Nadiade, o que fazer depois? Deite o raminho num jardim ou vaso, agradecendo à natureza. A água restante pode ser guardada num pequeno frasco para emergências, ou vertida na terra, devolvendo-a à natureza. 3. A bênção do campo e da colheita de outono. Embora as grandes colheitas de verão já tenham passado, o outono ainda oferece os seus frutos, e abençoá-los é crucial para a prosperidade do ano seguinte. Objetivo: assegurar a fertilidade da terra, a abundância na despensa e a proteção contra pragas e infortúnios. O que precisa? Uma pequena amostra dos frutos ou vegetais colhidos, maçãs, uvas, azeitonas, abóboras, um pedaço de pão e um pouco de sal. Como e quando? Ao meio-dia, leve os seus itens para o centro da sua horta,
ou para um local significativo do seu terreno. Se não tiver horta, coloque-os numa mesa em casa. Segure o pão, o sal e os frutos. Erga-os ligeiramente e reze. Mãe da terra e Senhora dos céus, abençoai estes frutos do meu labor. Que a terra seja fértil, a colheita abundante e a nossa mesa farta. Protegei-nos da fome e da escassez, e que o próximo ano traga ainda mais fartura. Por Fátima e pela mão que nos alimenta, assim seja. O que fazer depois? Coma uma parte do pão e dos frutos, partilhando com a família, simbolizando a partilha da abundância. Espalhe o sal na terra como um gesto de purificação e proteção. Deixe o restante dos frutos expostos por um dia, depois consuma-os ou distribua-os. As delícias da mesa no outono. Tradições culinárias de 13 de outubro. Neste dia, a mesa portuguesa reflete a riqueza do outono e a simplicidade da devoção. As refeições tendem a ser reconfortantes e partilhadas. Sopa de castanhas. Embora o São Martinho seja o dia das castanhas, o 13 de outubro já anuncia a sua chegada. Uma cremosa sopa de castanhas é perfeita para aquecer a alma e o corpo, evocando a ligação à terra e aos seus frutos. É um prato substancial que honra a colheita e a preparação para os meses mais frios. Pão de Deus. Este pão doce e brioche, polvilhado com coco ralado, é um clássico em Portugal, especialmente nas zonas centro e norte. Representa a doçura da fé e a gratidão pelas bênçãos. É frequentemente consumido ao pequeno almoço ou lanche, acompanhado de um bom café com leite. Frutos secos e uvas. A abundância de frutos secos, nozes, amêndoas, figos secos, e as últimas uvas da colheita são presença obrigatória na mesa, simbolizam a prosperidade e a generosidade da natureza, e são ideais para partilhar em família enquanto se contam histórias. Jeropiga ou água-pé. Bebidas tradicionais, resultantes do processo da vinificação, que aquecem as noites de outono. São a essência da hospitalidade e do convívio, perfeitas para brindar a vida e a fé. Os perigos invisíveis, principais proibições de 13 de outubro. Tal como há ações que trazem bênção, há gestos e atitudes que neste dia podem atrair o infortúnio e a má sorte. O respeito pelas forças que se manifestam é crucial. Ignorá-las é convidar à escuridão. 1. Não se dedique a fofocas ou palavras maldosas. Este é um dia de pureza de coração e de oração pela paz. Palavras carregadas de malícia ou julgamento não só ofendem o sagrado, mas também regressam a quem as profere com uma força ampliada, atraindo discórdia e conflitos para a sua própria vida. O universo está mais atento às intenções. Consequência: semear discórdia e conflito na sua própria vida e na de quem o rodeia. A sua língua pode tornar-se um instrumento de infortúnio. 2. Não se vista de forma ostentosa ou exiba riqueza excessiva. A humildade é a chave deste dia. Mostrar fausto e opulência pode atrair a inveja e a cobiça, energias densas que podem levar a perdas financeiras ou ao roubo. As aparições de Fátima ocorreram a crianças humildes, um lembrete da simplicidade do divino. Consequência: atrair o mal olhado para os seus bens, resultando em perdas inesperadas, danos materiais ou mesmo roubo. 3. Não trabalhe excessivamente ou faça negócios com avareza. O dia 13 de outubro pede um momento de reflexão e de reconhecimento do divino. Focar-se apenas no lucro e no trabalho exaustivo, sem espaço para a espiritualidade, pode fechar as portas para as bênçãos e atrair o esgotamento. A ambição desmedida é vista com desfavor. Consequência: o trabalho árduo pode não render os frutos esperados, e os negócios podem estagnar ou sofrer reveses, pois a energia da abundância não se manifesta onde há avareza. 4. Não ignore os apelos à ajuda ou à caridade. É um dia de compaixão e solidariedade. Virar as costas a quem precisa, recusar um pedido de ajuda sincero,
ou ignorar a oportunidade de ser caridoso é fechar-se à graça divina. As mensagens de Fátima são um apelo à conversão e à solidariedade. Consequência: atrair carência para a sua própria vida. Quando você mais precisar, o universo pode não responder aos seus apelos, deixando-o isolado na sua própria necessidade. 5. Não varra a casa para fora depois do anoitecer. Uma antiga superstição portuguesa que ganha força neste dia de transição. Varrer a sujeira para fora depois que o sol se põe significa varrer a boa sorte, a prosperidade e as bênçãos para longe do seu lar, especialmente em um dia tão significativo. Consequência: perda de prosperidade, fuga de dinheiro e oportunidades do seu lar, deixando a casa desprotegida e vulnerável a energias negativas. 6. Não corte o cabelo ou as unhas. Acredita-se que cortar partes do corpo neste dia enfraquece a sua aura e a sua conexão com as forças espirituais. É um dia para preservar, não para cortar. Pode cortar a sua sorte. Consequência: perda de vitalidade, enfraquecimento da sua proteção espiritual e atração de pequenas doenças ou aborrecimentos. Poderá sentir-se mais vulnerável e sem energia. 7. Não faça planos de viagem ou grandes mudanças sem oração e reflexão. A energia deste dia é potente, mas também pode ser imprevisível. Decisões impulsivas ou grandes movimentos, sem a devida ponderação e oração, podem levar a contratempos e obstáculos inesperados. Busque a orientação divina antes de agir. Consequência: as suas viagens podem ser cheias de imprevistos e perigos, e as mudanças na sua vida podem não trazer os resultados desejados, culminando em frustração e arrependimento. 8. Não seja cético ou desrespeitoso com as crenças alheias. Em um dia tão carregado de fé e mistério, desdenhar ou ridicularizar as crenças dos outros é fechar-se à sabedoria e à verdade. A energia da descrença pode atrair para si experiências que o forçarão a questionar a sua própria rigidez, muitas vezes de forma dolorosa. Consequência: atrair cegueira espiritual e intelectual. Pode perder oportunidades de crescimento e de compreensão, ficando preso na sua própria visão limitada do mundo. 9. Não deixe a sua casa suja ou desorganizada. A ordem e a limpeza exterior refletem a ordem e a clareza interior. Uma casa desarrumada neste dia pode atrair energias caóticas e estagnar o fluxo de boas vibrações. Prepare o seu lar para receber as bênçãos. Consequência: sentimentos de confusão, ansiedade e estagnação na sua vida pessoal e profissional. A desordem material reflete-se na desordem espiritual. Que a sabedoria deste dia os ilumine e os guie. Que as tradições ancestrais continuem a falar aos vossos corações, e que a fé e o respeito pelos mistérios da vida vos acompanhem sempre. Que 13 de outubro vos traga não só a recordação de um milagre, mas também a inspiração para encontrar os milagres na vossa própria jornada. Até breve, e que a luz esteja convosco.